É boa demais. Isso aqui tem... Oi, Tá pessoal, rodando? tudo bem? Aqui, Gabriela Rotuno, sou advogada, fundadora e CEO da Rotuno Soluções Migratórias e estou aqui hoje em Miami para retomar aí as nossas lives. Fiquei um pouco parada e venho aí com conteúdo exclusivo, quentíssimo, direto dos Estados Unidos, aqui com o Dr. Alexandre Piquet, sócio da Piquet Law Firm, nossa parceira exclusiva para todas as matérias em Estados Unidos, principalmente imigração. Oi, Alexandre, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado É pelo um convite. super prazer e eu quero saber aí tudo que tem de novidades em imigração. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente está aqui realmente tentando trazer as últimas novidades em relação à imigração americana para aqueles que estão aí ainda buscando nesse mar de desinformação que tá cercando o mundo atual. A gente está tentando trazer um pouco de clareza para isso. Um, Hoje, uma das principais perguntas é quando abre a fronteira, né? Acho que essa é a pergunta de Essa US$ 1 milhão, é, né? Todo com mundo lá no certeza. Brasil deve estar perguntando isso. A gente recebe bastante gente que está com esse mesmo questionamento. Basicamente, não mudou nada desde a proclamação, ou seja, você tem hoje uma proibição sanitária, que é das pessoas que estão vindo de países onde tem alto índice de contágio, né, do vírus, e, o Brasil está nessa lista, então não pode entrar aqui nos Estados Unidos, a menos que esteja em uma das exceções. Quais são elas? Parentesco com residente ou cidadãos americanos. Então tem que ser pais de cidadãos ou residentes, tem que ser irmãos de cidadãos ou residentes, ambos têm que ser menores de idade, cônjuge de cidadãos ou residentes, ou os próprios cidadãos e residentes, obviamente, tem outras três exceções que são reuniões de interesse nacional, funeral de um parente residente ou cidadão e tratamento médico de urgência, onde por exemplo, dar à luz não entra, né, o parto não entra como na categoria de tratamento médico de urgência. Fora isso, você tem aquela situação de uma quarentena em outro país, né? Muita gente está falando, eu vou passar pelo México e vou ficar 14 dias, eu consigo entrar, etc. A princípio, se o oficial da imigração entender que aquilo não foi uma manobra única e exclusivamente que foi feita para burlar a regra, ele tem ali a autoridade para deixar entrar ou não. Tem vários países estão fora dessa lista, e se ele entender que aquilo foi parte de um plano de viagem que segue para os Estados Unidos, aí tudo bem. Mas não é uma regra, uma exceção à regra. Se você ficar 14 dias no México, por exemplo. Já houve casos lá no escritório de clientes que foram negados, barrados a entrar aqui nos Estados Unidos, mesmo passando 14 dias em outro país. O oficial da imigração entendeu que aquilo era simplesmente uma manobra para conseguir entrar aqui. Então, isso é a parte de entrada, visto de turismo, viagem para cá. Mas deixa eu só então te perguntar, Sim. o turismo ele tá proibido ou não está proibido? Não é que ele está proibido, é independente do passaporte que você tenha, a não ser residente ou cidadão americano. Se você vem por qualquer motivo, seja ele turismo, negócios, visto de trabalho, qualquer que seja ele, Tá. essa restrição se aplica porque, pelo fato dela ser sanitária, é uma restrição da origem, ou seja, qual é a origem deste voo, Sim. ou deste navio, ou seja, qual é o port of entry, não importa. Mas se a origem for um dos países na lista, Brasil, por exemplo, você não pode entrar aqui por medidas de contenção de contágio do vírus. Perfeito. Então não é que o turismo, essa porque isso tem interpretação uma aconteceu lá, interpretação, o né? turismo está proibido. Não. Os Estados Unidos continua apreciando bastante, são 2 milhões e 200 mil turistas brasileiros que entram aqui todo ano. Então os Estados Unidos não vai abrir mão disso, é simplesmente que temporariamente, a gente não sabe, infelizmente não tem uma data para terminar, a gente foi implementado esse decreto aí, onde a vinda de qualquer pessoa do Brasil para cá está suspensa, mesmo que seja, por exemplo, um alemão
que saiu da Alemanha, foi passar férias no Brasil e está vindo para os Estados Unidos. Ele não vai poder entrar porque ele passou pelo Brasil. Esse aqui é o grande lance. A outra novidade aí que recente que a gente viu em relação à imigração americana, e essa já é uma novidade boa para quem tem vontade de vir para os Estados Unidos permanentemente. Vamos falar aí Green Card Holders, né, que são os residentes permanentes com Green Card, ou quem quer vir para cá com aplicar através de investimento, aplicar através de habilidade extraordinária ou fazer um pedido através de família, ou seja, qualquer que seja este cenário de um cliente que queira vir para cá. Então, vamos supor, você tem lá o seu cliente que fala, bom, agora eu quero me aventurar nos Estados Unidos. Tem duas categorias. Ou ele vem, vamos colocar 3 grandes grupos, ou ele vem através de família, ele tem um irmão aqui que é americano, ele tem um cônjuge, né, vai casar com um cidadão ou cidadã americana, ou ele tem pais americanos, ou ele tem filhos americanos, tá? Isso são parentescos. Tá. Se assemelha um pouco com a parte de cidadania europeia, que depois eu vou te perguntar algumas dúvidas também que a gente tem. Mas aí é toda a relação de parentesco. Tá. Ano passado, quando eu falo ano passado, é o último exercício fiscal. Começou em 1º de outubro do ano passado e terminou agora em 30 de setembro deste ano. Os vistos, os green cards que estavam destinados a processos de família, essa galera toda de pai, filho, irmão, etc., não foram utilizados. E aí o que aconteceu? Isso foi passado nesse período desse ano fiscal, foi passado para as petições de trabalho. Então, se a gente normalmente, por ano, tem 140 mil green cards disponíveis para petições de habilidade extraordinária, vamos falar os EBs, né, que são de Employment Based, EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5, que são basicamente investimento, habilidade extraordinária ou oferta de trabalho. Esse numerário de 140 mil, mais o que sobrou das petições dos green cards não emitidos para a família, vão somar 400 mil green cards. Ou seja, quase triplicou. Sim. Resumindo, oferta e demanda. Ontem a gente fez uma explicação, uma live aqui. Estávamos eu, o Dr. Mark Moraes, que é o meu sócio lá que cuida da parte das petições de habilidade extraordinária, da imigração, da prática de imigração do escritório, principalmente hoje a gente está fazendo muito processo de habilidade extraordinária, mas o oferta e demanda foi um termo que ele usou muito interessante, que é como qualquer commodities no mundo, né? Hoje a gente tem uma oferta de green cards pelo governo americano que, por conta da pandemia, a demanda não acompanhou o ano passado, esse ano provavelmente não vai acompanhar, mas se você tem vontade de vir para os Estados Unidos como um residente permanente, e óbvio que essa análise são os advogados que tem que marcar consulta, né, ligar para um dos escritórios e a gente agendar isso. Mas se existe pelo menos a intenção de vir para cá, este é o momento, na história da imigração americana, o exercício, o ano fiscal que se iniciou agora no último dia 1º, até 30 de setembro do ano que vem, é o ano onde vai ter maior número de green cards disponíveis na história dos Estados Unidos. Viu, pessoal? Então, basicamente fiquem isso. ligados, uma notícia aí super importante, e nos procurem para saber se o seu caso é possível, né, imigrar. Procurem o Dr. Alexandre, nos procurem na Rotuno para a gente avaliar o caso. Então, esse é o grande ano. Correto. Essa é uma novidade, vamos dizer assim, que acho que foi a melhor notícia desse ano. A segunda melhor notícia, isso nós estamos falando de coisas que já estão acertadas. A regra é essa, ou seja, o número de 240 mil green cards passou para esse ano, virou 400 mil disponíveis. Se não for utilizado, não passa para o próximo ano. Então, esse ano. Exato. A segunda melhor notícia é que existe um projeto para implementar
o Premium Process, ou seja, o processo expresso, que é com pagamento de uma taxa de $2.500 adicional que você paga para a imigração, e aí o seu processo, em vez de ficar lá esperando 1 ano e meio para ser analisado, 15 dias. Uau! Entendeu? O EB1, que é o topo da habilidade extraordinária, né? Que é a qualificação máxima vamos dizer assim, em termos de qualificação do indivíduo para pleitear um green card através do seu currículo, das suas realizações profissionais, ele já tem hoje essa possibilidade de pagamento de um processamento prêmio. E esse processamento prêmio, ele já te dá esse caminho mais acelerado de 15 dias. O EB2, que é onde a grande maioria das pessoas se enquadra, é o EB2 que você pode tê-lo como através do grau avançado da sua escolaridade ou através de cumprir 3 de 7 itens, tais como você teve trabalho publicado, então você teve alta remuneração em relação ao seu setor, à sua profissão. Você tem a qualificação desses critérios, ela é assustadoramente alta para os clientes brasileiros. Por quê? Porque normalmente quem quer vir para os Estados Unidos ou já tem uma condição financeira para fazê-lo, ou seja, teve que ser bem sucedido no Brasil para poder conseguir passar pelo desafio financeiro que é vir para cá, pagar processo, advogado, mudança, etc. Ou você estudou, alcançou um alto grau de escolaridade também com esse intuito. Falou, bom, eu vou estudar, vou fazer pós-graduação, vou fazer mestrado, etc. Ou você não necessariamente teve a escolaridade, mas você criou um projeto, uma empresa que cresceu assustadoramente lá e teve um sucesso absurdo, e aí você vendeu a empresa, por exemplo. Esses são casos de sucesso. Esses casos de sucesso a gente transforma isso em itens de qualificação para estes pedidos de visto. Esses pedidos de visto, a grande maioria deles encaixam no que a gente chama EB2NIW, National Interest Waiver, né? É o que vocês vamos dizer assim, no Brasil é o famoso, fala-se, qual que é o visto de habilidades, né? Visto de habilidades especiais. Pessoal, sempre fala, o visto de habilidades, é isso. É o Extraordinary Ability EB2NIW, National Interest Waiver. Que é um visto que agora está na moda, né? Os nossos telespectadores sempre procuram a gente para saber como é que funciona. Exato. Todo mundo quer saber, eu qualifico? E é engraçado que a pessoa fala assim, eu acho que eu não qualifico. Mas quem sabe, 80% das vezes a pessoa qualifica. Aí, a gente, obviamente, tem um filtro técnico para dizer o seguinte, não é só qualificar. A chance de sucesso é alta ou simplesmente qualifica ali com 3 itens mínimos. A gente gosta de pegar casos e preparar casos e enviar casos que a qualificação exceda simplesmente o mínimo. Para aumentar a taxa até a chance de sucesso do próprio cliente, não gastar dinheiro nem tempo à toa. Mas, voltando, esse EB2, que é o que pega uma grande massa, e aí nós estamos falando de piloto de avião, piloto de helicóptero, dentista, médico, né? Eu lembro que a gente fez uma campanha junto para médicos, né? A última live que nós fizemos com a PQ Law Firm foi com o Mark, e a gente falou sobre os EB2 para médicos. Para médicos, exatamente. Estava aberto mais green cards, né? Eles tinham dado mais green cards para o pessoal da área da saúde. E aí continua, médicos, dentistas, pilotos de avião, pilotos de helicóptero. A gente falou sobre um exemplo ontem de um rapaz de 20 e poucos anos do Equador que tem 5.000 horas de voo, ele é rated para todos os tipos de equipamento, 777, o menino já fez todos os cursos, e ele foi contratado para trabalhar numa companhia aérea que é considerada a melhor do mundo. Isso já coloca ele à frente da média da profissão, por exemplo, e o qualifica para um EB1, sendo piloto. Ele falou, nunca pensei na minha vida que os Estados Unidos fosse aceitar o meu pedido de green card baseado numa coisa que eu faço por amor, que é fazer curso e pilotar, e ficar fazendo hora de rota internacional. Então tem muita história de sucesso que a pessoa achou que não, de repente, eu não fui tão extraordinário assim, né? Eu não ganhei prêmio Nobel, não tem nada disso.
Já fizemos para atleta, já fizemos para roteirista de programa de televisão, já fizemos para customizador de motocicleta, já fizemos para, isso agora, recente, já fizemos para panificador, que inventou um sistema lá exclusivo para panificação. Então a gente conseguiu demonstrar que aquilo era uma habilidade. Então não é só a habilidade de escolaridade, né? Não é só assim a minha formação acadêmica, mas também aquilo que eu faço com maestria e só eu faço, ou poucas pessoas no mundo Exatamente. fazem. E tem um sucesso comprovado. Você já foi citado na mídia, o seu trabalho já foi publicado, você já julgou, você é tão bom que já te convidaram para julgar o trabalho de outros. Então, Perfeito. O EB1 tem 10 critérios e o EB2 tem 7 critérios. Tá. Você tem que entender 3 critérios. E aí, no caso do EB2 National Interest Waiver, você também tem a segunda parte ali, que é a questão subjetiva do projeto que você se propõe a implementar aqui, ou do trabalho que você se propõe a fazer, que tem que ser de interesse nacional, para que você então tenha a isenção da necessidade de ter que passar pelo Departamento de Trabalho, uma oferta de emprego, certificação laboral. Isso daí a gente comprova, você tem que ter um mérito substancial e um interesse nacional. Então, não é só do tipo, eu vou criar um negócio aqui que eu vou ganhar bastante dinheiro e eu vou ser bem sucedido, né, no mercado capitalista. Não, você vai inventar, de repente, vai trazer um processo que vai ajudar as empresas todas do ramo como um todo. Tá. Uma nova tecnologia. Pra gente dizer assim pro pessoal que tá mais cru nos assistindo, né? Tem gente que já tá mais familiarizado com vistos, mas o que o Alexandre tá falando de National Interest Waiver é quando tu não precisa do empregador para vir para os Estados Unidos, não é isso? Correto. Existem os vistos de habilidade com empregador também. Se você, por exemplo, tem um L1, que é uma transferência de executivo, que são um visto bem comum, é um visto não imigrante. São 185 tipos de vistos não imigrantes. E não imigrante, o que é? Você vem, cumpriu uma missão aqui e vai embora. Então, um executivo está sendo transferido de uma empresa, por exemplo, no Brasil, está abrindo uma startup aqui, está transferindo um diretor, está começando as atividades aqui. Este visto, depois ele pode ser convertido no Green Card através de um processo de EB, Employment Base, com sponsors. A empresa fala, esse cara é tão importante para mim que esse tempo que ele ficou aqui, que a duração do visto, ou seja, já acabou, mas a gente quer continuar com ele aqui. Então, esse é o visto, esse seria o processo com o employer. Ou então você faz o processo com uma oferta de trabalho, que assim, você não trabalha para a empresa, você não tem ligação nenhuma, não é uma transferência de lá para cá, mas a empresa simplesmente fala, eu vou colocar um anúncio no jornal, o Departamento do Trabalho vai me certificar que não tem ninguém qualificado para esse trabalho e se você for o candidato mais qualificado, não aparecer mais ninguém, eu vou pedir para a imigração, com essa certificação laboral, ou seja, com essa aprovação do Departamento de Trabalho, que é a primeira fase, eu vou pedir então para a imigração para que dê o Green Card para você trabalhar para a minha empresa. Mas isso é um processo de 3 etapas, pode ser com qualificação ou sem qualificação, pode ser, de repente, uma pessoa que tem habilidade em serralheria, quer dizer, não precisa necessariamente ser, de novo, um grau de escolaridade alto, pode ser qualquer profissão que não esteja linkada, né? Não estou falando que um serralheiro não pode ter uma escolaridade alta, mas não necessariamente um cargo de escolaridade alta elimina o processo, ou um cargo que não exija escolaridade alta, igualmente também não possa ser pleiteado. Bom, falando em EB4, são categorias de vistos religiosos, ainda é utilizado, e categorias especiais, e aí a gente tem o EB5, que é um investimento de $900 mil, eram $500 mil. A gente fala disso porque 900, assim, subiu de 500 mil para 900, né? Já foi aquele baque, e o dólar subiu de 1,5 para 5, né? 5,5. Então ficou realmente um montante alto. Mas voltou a procura pelo EB5 milagrosamente, com todas essas restrições. O EB5, que são 10 mil green cards alocados todos os anos, esta categoria é uma categoria que é considerada de interesse nacional, que está trazendo recurso e investimento para os Estados Unidos. Sim. Com isso, todas essas proibições e sanções, o investidor de EB5 ele ficou à margem como uma exceção. Tá. Então o pessoal viu o seguinte, eu não vou ficar
vamos dizer, se não tem Premium Processing, 1 ano e meio esperando para uma análise subjetiva do governo em relação ao meu currículo, então realmente eu acho que eu não qualifico para isso, ou o advogado me falou que eu não qualifico, mas eu tenho recurso, eu juntei aí, eu tenho isso aplicado, eu tenho a empresa, eu vendi um imóvel, herdei, ou então já, entendeu? Já tenho esse montante, essa que a gente chama disposable income, né? Esse montante aí para ser investido num projeto de EB5, e aí com esse investimento você pode pleitear este Green Card dentro dessa última categoria do Employment Based, né? Que são as categorias EBs. O mais interessante disso tudo é que essas modificações todas aconteceram em um ano complicado. E aí a gente fala, o que foi? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A imigração ela é uma agência que depende das taxas que ela recolhe. E para a imigração, como caiu 93% os pedidos de vistos, mesmo a imigração nunca tendo parado, tá? A imigração nunca parou em meio à pandemia. A gente sempre fechou o processo e mandou para a imigração, eles receberam normalmente. Mas devido ao fechamento das fronteiras, etc., o número de pedidos de vistos diminuiu 93%. Imigração ia quebrar. O que eles falaram? Vamos criar novas taxas e novas formas de atrair de novo essa turma. O que vai acontecer? Se realmente passa o Premium Processing para o EB2, acaba aí a pandemia, ou pelo menos acham a vacina, diminui, acaba a eleição, etc., vai vir uma manada de gente, uma multidão para entrar com os pedidos baseados o quê? Nessas facilidades que surgiram. Mais visto disponível, em vez de 140 mil, 400 mil, ao invés de esperar 1 ano e meio, 15 dias, quer dizer, tem muita facilidade acumulada. Vai vir 1 milhão de pessoas. Quem entra agora primeiro, pega o lugar na fila. É simples, é o seguinte, protocolou hoje, você vai estar na frente da pessoa que protocolar amanhã. Isso é uma fila indiana, não tem preferência. Que, não, porque outro dia veio uma família ligou de clientes nossos que eles estavam vindo em avião executivo, avião particular, e eles foram informados que não poderiam entrar porque a exceção que eles estavam se qualificando foi até uma surpresa. O officer do CBP de 3 portos diferentes, né, 3 aeroportos diferentes, informou que apesar de os filhos serem americanos, como eles não moravam aqui, eles não iam poder entrar e estavam vindo com um avião, um jato particular. E ao passo que todos os dias em voos comerciais as pessoas na mesma situação entram. Então não existe nenhum tipo de facilidade aqui pelo fato de existir uma vantagem financeira. Então a única vantagem financeira é assim, vai existir com Premium Processing, mas aí ela existe para todo mundo. Pagou a taxa extra, você tem um caso em 15 dias e não em 1 ano e meio, mas aí quem pagar essa taxa vai ter esse mesmo tratamento. E mesmo dentro dessa fila expressa, você tem ali uma ordem de chegada. É exatamente isso. Então é importante aqui a gente repisar uma coisa que foi falada com o Mark, né? Que os processos eles estão acontecendo, que a imigração está recebendo. Sim. O problema é que nós estamos com os consulados fechados no Brasil. Sim. Né? Sim. Agora parece que eles reabriram 31 de dezembro. Assim, já para emissão... agendamentos, né? Agendamentos já estão abertos e aí janeiro começariam, em tese, Isso é para quem está com, vamos dizer, Green Card aprovado, H1B, visto H1B aprovado, L1, e aí pode ir no consulado americano para emissão daquele visto no passaporte do adesivo e aí entrar no país. Mas entre preparação de processo, juntada de documento, protocolo, pedido de documentação adicional, mesmo pagando a taxa premium, isso leva aí de 90 a 120 dias. Na melhor das hipóteses. Então, quer dizer, 15 dias é a análise entre o oficial da imigração receber o processo e dar a primeira resposta. Pode ser preciso de mais documentação, e aí você tem 60 dias para responder, a gente tem 60 para responder, ou então eu vou te aprovar. Eles nunca, é raro ter a negativa imediata. Eles ou aprovam ou pedem mais documento adicional. Então, de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses para a gente ter uma premium. aprovação. Ou seja, se começar hoje, então, esse decreto que fechou o consulado para emissão de visto aprovado,
Atrapalhou quem estava com visto aprovado em abril. Agora, quem entrar agora não vai fazer diferença nenhuma. Mas faz diferença na fila de espera aqui da imigração americana. Tá, perfeito. Então, ó, pessoal, um bom timing para fazer começar os seus processos, organizar. Eu estava no escritório essa semana, eu vi o tamanho de um processo de habilidades especiais, eu acho que era. Nem sei qual mas que era você gigantesco, viu, eu não sei, tinha umas 1000 páginas, então acho que é bom começar a se preparar. Tem processos que saem com 1.500, 1.600, 1.800 páginas, tudo tem que ir traduzido, tem que ser explicado. Então, é trabalhoso, mas, enfim, é o que precisa ser feito para a imigração americana aprovar um pedido desse. A gente continua vendo um movimento, eu diria, crescente de interessados. Os fechamentos têm acontecido, não na mesma velocidade que um ano, vamos dizer, um ano regular, típico. Né? Um ano típico, porque o dinheiro está escasso, as pessoas têm pedido mais parcelamento, etc., ou de repente tem procurado mais, fazendo pesquisa de preço. A gente normalmente consegue acomodar dentro de uma coisa, né, de uma proposta razoável ali, atender um parcelamento, etc. É muito importante dizer que o escritório já existe aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos. O Mark, que é o sócio que cuida da imigração, ele trabalhou no departamento de imigração, trabalhou no departamento de proteção à fronteira e alfândega e trabalhou como promotor do ICE. Então, também tem um mar de conhecimento. Ali dentro a gente tem paralegais, né, que estão há 25 anos no ramo. Então, enfim, reforçando o fato de que ao escolher um profissional, primeiro você tem que certificar que ele é um profissional de direito, licenciado, é um advogado licenciado. Ele não é simplesmente um consultor de negócios ou alguém que não é advogado e abriu uma firma em algum estado que possa, que aceite essa firma de advocacia sem um licenciado. Quer dizer, tem algumas nuances aí que fazem toda a diferença. Segundo, verifique o currículo de quem você está procurando. Lógico que aqui vocês, modéstia à parte, estão falando com vamos dizer assim, uma indicação excelente de conhecimento amplo e comprovado. Mas todo mundo tem direito de fazer pesquisa, conversar com outros profissionais, e nessa comparação a experiência do profissional é muito importante, né? O que a gente chama o track record, né? O histórico de sucesso é importante. A terceira, acho que sempre foi um gancho, que é aí que sempre, acho que foi assim que começou essa parceria. Foi assim. Eu acho que vale a pena dizer assim que o Alexandre está há tanto tempo no mercado, e aí eu sou suspeita para falar, né, da qualidade do escritório, mas eu fui pupila, né, do Alexandre, então por isso que a gente tem essa parceria aí há longos anos, e conheço ele bastante tempo e só vi processos sendo aprovados, então por isso que a gente se tornou parceiros exclusivos, e também pela questão que tu vai pegar o gancho. E aí tem um gancho. O gancho o que é? Existe um visto que não está disponível para brasileiros, que se chama E2. É um visto com investimento de $100.000. Tá? Bem melhor. Ele é um visto que te dá aí 5 anos para ficar aqui, você pode trazer o cônjuge tem autorização de trabalho. É um visto excelente, você monta um negocinho próprio, $100.000 você pode estar comprando uma franquia, você pode estar montando um negócio próprio que não seja franquia, que seja uma ideia sua, você pode estar investindo em uma empresa que já existe, mas tem uma lista de países que tem tratado com os Estados Unidos para esse tipo de visto, né? Vários países estão ali na Europa. Então você está falando de Espanha, Itália, Alemanha. Portugal não está incluído ainda, mas existe aí um projeto para se incluir. Brasil também não está na lista, mas tem muitos, se não me engano, você me falou uma vez, 28 milhões, né, de descendentes de italianos no Brasil. Somos 28 milhões de descendentes. Então, 28 milhões. Aí a Gabriela vira
um dia e fala, bom, eu vou fazer o meu processo de cidadania italiana porque eu sou descendente italiano. E ela fez. A advogada foi lá, fez o processo dela sozinho, isso há muitos anos atrás. Eu falei assim, vem cá, se você pode prestar esse serviço e ajudar outras pessoas a tirarem este passaporte italiano, eles automaticamente se qualificam para um visto adicional aqui nos Estados Unidos com investimento muito mais baixo, que não está disponível para quem tem apenas o passaporte brasileiro. Esse gancho gerou a parceria. Aí, obviamente, depois a Rotuno virou uma solução muito mais ampla em termos de cidadanias e soluções imigratórias para outros países. Mas o gancho do E2 ele continua. E aí, acho que é a hora que a gente sempre conta também com a expertise de quem trabalha com cidadania europeia, que é o seguinte, como que está, se ainda está da mesma forma, ou para quem não sabe, como que a pessoa pode tirar uma cidadania europeia, mas as que interessam para a gente são as que podem dar o gancho para o visto E2, porque obviamente que aí você ganha dois em um, você tira a cidadania europeia, que ainda por cima pode te dar esse ensejo aqui. Onde que está hoje, o que tem de mudança, como é que está essa história de cidadania italiana, por exemplo? Que acho que a cidadania italiana é a mais popular, Alexandre, porque como tu disseste, nós somos 28 milhões de descendentes no Brasil, e por isso, e eu digo somos porque sou, como o Alexandre falou, a Rotuno nasce, então, desse meu projeto pessoal, né? Então, em termos de cidadania italiana, desde que a gente começou a parceria, e tu deve te lembrar bem, algumas coisas mudaram, né? A gente antes costumava fazer bastante cidadanias por residência na Itália, então isso é bastante comum, as pessoas ouvem falar bastante no Brasil, vou morar na Itália 3 meses e vou sair com a minha cidadania. Ocorre que de 2 anos para cá, a Itália tem enrijecido um pouco o entendimento sobre essa residência, tá? A lei italiana de cidadania, ela é bastante ampla e vaga no conceito de residência. Ela diz, o descendente de italiano que residir na Itália pode pedir a sua cidadania no comune. Comune é a cidade, tá? Na cidade onde estiver residindo. E aí, residência pode ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? E então costumava-se fazer esse processo em 3 meses normalmente. Hoje em dia a Itália tem pedido que seja a residência habitual, então onde a pessoa tem o centro da sua vida. Então a gente recomenda essa solução para quem realmente quer morar na Itália, constituir a sua vida lá, ou permanecer um tempo grande para estudar italiano, tem alguma proposta de trabalho. Então, sim, ainda existe a solução via Itália, costuma ser a mais rápida, porque normalmente um processo vai sair em até 6 meses, segundo a lei italiana, mas existe essa exigência de ter o cunho subjetivo de querer morar, tá? Não adianta simplesmente ir lá passar um período, esperar um... Esse é o entendimento que a gente vê o poder público exigir do cliente. Não que nós tenhamos essa interpretação, tá? A nossa interpretação da lei, a lei é ampla, poderia ser, eu quero estar lá hoje porque quero estar ali residindo e depois posso me mudar, depois de 3 meses, 4 meses. Como um green card aqui, você pode obter o green card no dia seguinte e devolvê-lo. Exatamente. Mas, enfim, tirando essa questão que eu acho que é bastante crítica, aí eu acho que a gente diverge bastante entre a Europa, e eu vou falar assim da Europa Latina, né? Portugal, Espanha e Itália, dos Estados Unidos. Aqui eu sempre costumo dizer preto no branco, é o que tá na regra e deu. Não, a gente sempre vai ter nos países latinos margem para interpretação e margem para algumas saídas, né? Mas hoje o que a gente tem feito, então, em termos de dupla cidadania italiana, é o reconhecimento no Tribunal de Justiça em Roma, tá? O que a gente faz? Eu vou voltar um pouquinho na explicação para quem não entende ainda tanto do assunto. Tem direito à cidadania italiana todas as pessoas que descendem de um italiano ou italiana em linha reta, tá? Linha reta quer dizer o quê? Bisavô, trisavô, tataravô, tataravó, tá? É importante dizer... Quantas gerações? Não tem limite geracional. Era isso que eu ia dizer. O importante é dizer, não tem limite geracional. E a outra questão é,
existe um mito de que as mulheres não podem transmitir a cidadania italiana. Eu achava isso também. Que era só, por um lado, que só mulher podia, ou não, só... só a tendência de as pessoas acharem que só os homens podiam, tá? Só que isso não é verdade, tá? As mulheres têm, sim, o direito de transmitir a cidadania. O que muda é que quando a gente tem mulheres na árvore genealógica de um cliente, a gente se pergunta, a gente olha para aquela mulher e fala, qual é o ano de nascimento do filho ou da filha dela? Se for antes de 1948, nós vamos ter uma cidadania que nós chamamos linha materna e nós só podemos pedir essa cidadania no Tribunal de Roma, tá? Mediante ação judicial. Se esse filho nasceu depois de 1948, aí é tranquilo. É um pedido que pode acontecer tanto na via administrativa como também no tribunal. Porque a grande novidade, e eu já não posso chamar de novidade porque tem acho que uns 3 anos. Se pode pedir a cidadania italiana direto no Tribunal de Roma, não só para os casos das mulheres, mas também para os casos paternos. Isso por quê? Porque os residentes no Brasil normalmente recorreriam aos consulados italianos no Brasil para fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana. Mas os consulados no Brasil têm filas enormes, tá? De 12 anos, 10, 8 anos. Uau. Então, uma vida inteira na fila para reconhecer um direito que você tem. Então, acontece que criou-se uma tese onde a gente ataca a ilegalidade na fila dos consulados. Nós entramos lá no tribunal e dizemos, olha, a lei italiana diz que uma cidadania da data do pedido, da data da manifestação da vontade, deve sair em 730 dias, que são 2 anos. E aí, como o consulado tem 12 de espera, em São Paulo principalmente, a gente entra na justiça e ganha em 2 anos. Então, ao invés de esperar 10, 8, 12 anos, nós fazemos em 2. Eu chamo esse processo do caminho do meio, é o mais equilibrado. Não preciso que esse cliente viaje até a Itália em nenhum momento, tá? Vai passar a procuração para nós. Advogados habilitados na Ordem de Roma vão fazer o ingresso com esse processo, vão ir à audiência, o cliente não precisa ir, e nós entregamos a sentença aí em mais ou menos 2 anos, reconhecendo a cidadania. E também não precisa esperar 12 anos, né? Não precisa esperar 12 anos. E não precisa ir à Itália, transferir a sua vida, transferir os seus negócios e para fazer em menos tempo. Claro que nós sabemos que existem várias pessoas que querem fazer uma cidadania em menos de 2 anos. E para essas, então, cabe a solução de residir na Itália e fazer o processo lá. Mas aí normalmente também a gente que já está com uma urgência de estar lá, ou já está com plano de sair do Brasil, e aí já vai estar lá de qualquer forma. Exatamente, existem pessoas, agora, como tu disseste, assim, durante a pandemia é curioso, porque trabalhar com imigração durante a pandemia foi curioso, porque as fronteiras fechadas, as pessoas sem poder se mover, né, todos presos dentro de casa, mas isso criou uma ansiedade de mobilidade. Sim. Então eu digo que foi um momento... A procura aumentou. Exato, foi uma demanda reprimida. Eu acho que as pessoas ficaram em casa por muito tempo, viram como como é valioso, né, poder se mexer. A liberdade de ir e vir é valiosa, e as pessoas começaram a procurar mais soluções para poder se mexer. Porque, vejamos, durante a pandemia com as fronteiras fechadas, quem tinha um passaporte europeu poderia ir para a Europa, e tudo bem, por exemplo, a Itália ficou super mal durante o vírus, né, assim, tiveram baixas muito grandes, mas cessou lá o vírus antes do que no Brasil. Sim. Então, quem tinha um passaporte italiano ou europeu qualquer, poderia a qualquer momento sair do Brasil e ficar na Europa esperando o pico no Brasil passar. Então, a gente começou a perceber que há uma busca por outras cidadanias ou outros vistos, isso inclui os Estados Unidos, para a gente poder se mover diante de uma crise dessas. Né? E não só, aí voltando à história do gancho para o visto E2, a partir do momento que o cliente, né, o peticionário lá, ele recebe a cidadania italiana, ou espanhola, ou enfim, de algum país que esteja na lista do Tratado do E2, imediatamente ele pode dar entrada, uma vez obedecidos os pré-requisitos, ele pode dar entrada com o pedido do visto E2 aqui. Muita gente pergunta, mas e se eu nunca nem morei na Itália, que é o caso desse processo do meio aí, que é o mais equilibrado, eu posso já, com esse
essa cidadania recém-obtida, já correr para os Estados Unidos, quer dizer, eles não vão ver que eu fiz uma triangulação, não tem problema nenhum. Não tem ilegalidade, nem no pedido logo imediatamente posterior à obtenção da cidadania, um pedido aqui nos Estados Unidos, como tampouco a questão de ter, mas eu posso ter mais de 2 cidadanias, mais de 3. Você pode ter a brasileira, você pode ter a italiana, você pode amanhã virar residente permanente e posteriormente pedir a naturalização e aí obter o passaporte e a cidadania americana, não tem problema nenhum. Então, tem muitos mitos que envolvem essa questão de mobilidade global. Com certeza. Que é um trabalho de formiguinha, às vezes, de educar e de conversar, de falar com o cliente. Tem muito vendedor de sonhos no mercado, infelizmente, porque num momento desse, igual você falou, de ansiedade, as pessoas acabam procurando e se agarrando em quem fala o que elas querem escutar. E a gente sempre fala o seguinte, procure alguém que fale o que você precisa escutar e não o que você quer escutar, porque não necessariamente as duas coisas vão ser a mesma história. Na questão, por exemplo, de... você me comentou uma vez que tem alguns sobrenomes ou algumas famílias que já você não precisa nem fazer mais a tal pesquisa, né? Já tem estipulação de uma heritage, né? De uma descendência. Né? Isso que tu está falando é sobre a cidadania portuguesa para os judeus sefarditas, tá? Então a gente vai fugir um pouquinho da cidadania que pode fazer o E2, né? Mas fazendo dupla cidadania europeia. Os descendentes de judeus sefarditas, pela lei portuguesa, desde 2015, podem fazer o pedido da dupla cidadania portuguesa, tá? Muitas pessoas nem sabem que podem ter acesso a esse tipo de cidadania porque desconhecem que são oriundos de uma família sefardita, tá? Sim, existe na internet listas correndo de sobrenomes que são de origem sefardita, mas aí não necessariamente todas as pessoas que têm o sobrenome vão qualificar para fazer essa cidadania, mas existem muitas famílias que já estão com estudos prontos, porque veja só, para a gente comprovar uma linhagem sefardita, nós vamos ter que voltar aí, às vezes, 500 anos de história, né? Então, é um trabalho genealógico super árduo, tá? A gente tem aqui no nosso grupo uma empresa que é a DocForce, que é especializada só na remontagem genealógica de famílias. A genealogia está super linkada ao que eu faço, porque a gente tem que mexer, né, com os documentos que comprovam a consanguinidade dos cidadãos. E aí, então, tem famílias já que são conhecidas e já têm os seus estudos aprovados na comunidade sefardita de Portugal. Monteiro de Barros, por exemplo, é um sobrenome que, se você tiver, você é habilitado a fazer o pedido de nacionalidade portuguesa via judeus sefarditas. E a maioria desses judeus, na verdade, de origem sefardita, não são mais praticantes da religião, porque, na verdade, hoje Portugal dá essa oportunidade porque é um pedido de desculpas, né, pela Inquisição que sofreram lá atrás. Então, a maioria é novo cristão e, por isso, não tem essa ideia. Mas, se você tiver aí curiosidade, pode olhar na internet a lista e se o seu sobrenome estiver nessa lista de judeu sefardita, nos procure que a gente pode ver se encaixa no caso, né? E isso não é só para brasileiros, né? É para qualquer nacionalidade que venha de origem sefardita. Nós temos aqui nos Estados Unidos bastante, no Novo México. Entendi. Né? Então tem essa oportunidade. E de novo, por exemplo, se tratando de cidadania portuguesa, não está na lista de tratado com os Estados Unidos para o visto E2, existe projeto para entrar, existe um projeto de lei, uma possibilidade aí no horizonte, mas, independente disto, mais uma cidadania, quer dizer, mais um passaporte no bolso, a gente já viu N casos que comprovam isso. Só pode vir a te trazer benefícios. Com certeza. Muito dificilmente, a exceção aí da questão tributária entre alguns países onde não há tratado de compensação tributária ou tratado bilateral de bitributação, a exceção dessas combinações aí que são um pouco desafiadoras, a grande maioria dos países você pode acumular, fazer sua coleção lá de
passaportes que, na verdade, mesmo que seja numa viagem de turismo ou num plano de vida de mudar totalmente aí com a família, isso vem a calhar, isso só ajuda. É um investimento que é para você e para a família inteira. Muitas vezes a gente escuta no escritório, pô, por que meu pai não fez isso? Por que minha mãe não pensou nisso? Perdi a oportunidade, vou ter que começar tudo de novo, ir lá para o fim da fila. Então, não é só para quem tem vontade de mudar de vida. Às vezes você está lá no seu país, na sua cidade, está bem, tá tudo ótimo, mas pensa nos seus filhos. Amanhã, entendeu? Eles querem vir para os Estados Unidos, amanhã eles querem ir para a Europa. Faça isso por eles. É o maior presente que você pode dar para um filho ou para uma filha, é uma segunda, uma terceira cidadania. Abre portas que é uma chave mestra ali que às vezes a gente nem sabe a dimensão. Não, né? Eu costumo dizer no escritório que cidadania, dupla cidadania em geral, é retorno, investimento vitalício com retorno imediato, né? Porque tu pode usufruir hoje, instantaneamente, dos benefícios, uma vez que tem o reconhecimento, como vai ser vitalício, porque ele vai ser estendido para todas as tuas gerações, né? Correto. Porque normalmente a regra, isso mundial, né? Se eu sou detentora de uma cidadania, os meus filhos menores normalmente vão poder receber, vão ser agraciados. E se eu nunca interromper essa transmissão, se eu não fizer aquilo que, por ignorância, por desconhecimento, os nossos trisavós e bisavós faziam. Vinham, por exemplo, o meu trisavô veio da Itália. Naquela época, nem sei se ele sabia escrever, quanto mais pensar que ia num consulado inscrever a família. Mas hoje que nós temos acesso à informação, a gente tem que, né, se proteger, fazer a dupla cidadania e depois sempre manter as próximas gerações atualizadas. Eu costumo comparar a dupla cidadania com um seguro de vida, se é que dá para fazer essa analogia. Eu acho que é um seguro de vida porque realmente, assim, antes eu tinha o prisma de que era muito mais, uma guerra civil, alguma coisa violenta, então eu posso me transferir para um outro país. Mas agora com a pandemia a gente viu que ela tem muito mais funcionalidades, porque o vírus estava no mundo inteiro, mas ele tinha as regiões, né, onde ele estava ativo e outras menos ativo. Então tinha a oportunidade de a gente ir para um outro lado, se proteger. Inclusive eu vi uma reportagem que milionários estavam gastando voos de $100 mil, Paris, Estados Unidos, quando estava a Europa muito ruim, os Estados Unidos ainda estava bom, para poder se proteger do vírus. Sim. Mas tinham que ter a condição de ingressar no país, porque as fronteiras estavam fechadas. Sim, com certeza. Né? Então, com certeza... Virou um quebra-cabeça de listas de proibições e banimentos entre países. E se você tem várias nacionalidades, você tem melhores chances para decifrar esse quebra-cabeça. E uma coisa bem importante, claro, eu tive no escritório vários casos de pessoas já com reconhecimento de nacionalidade, querendo ingressar na Europa, mas aí sem o passaporte, né, e os consulados fechados. Aí realmente foi um desafio muito grande, ainda porque, por exemplo, o consulado italiano permanece fechado para atendimento presencial, mas ontem mesmo nós tivemos um caso de passaporte de emergência aprovado e não passaporte de emergência porque alguém faleceu ou um tratamento de saúde muito grave, e sim por motivos de trabalho. Foi comprovada a emergência por motivos de trabalho. Perder uma oportunidade de trabalho num mundo onde agora ninguém pode perder uma oportunidade de trabalho. Então fica a dica para quem está aí com alguma dificuldade na emissão dos seus passaportes, se tiver motivo razoável, a gente pode ajudar. Eu acho que de nacionalidades europeias vale dizer que Polônia, que tu não citou, também é um país que dá direito ao E2. Sim. Apesar de que o prazo é muito curto, né? Limitado. Mas vale dizer uma coisa que o que ela está falando aí agenda lá um relatório de um quadro de reciprocidade, ou seja, Itália, Espanha, Alemanha, tem vários países que são 60 meses de visto, E2 podendo ser renovado indefinidamente. Polônia, se não me engano, são 3 meses ou 1 ano. Bem curto. Tem países que são 3 meses apenas. Então, alguns países, assim, vale sempre a pena ter uma cidadania extra, mas para efeito de E2, mesmo que ele esteja no tratado, a gente tem que verificar esse Schedule of Reciprocity, ou seja, esse quadro de reciprocidade, para ver se vale a pena um investimento de $100 mil aqui nos Estados Unidos, mais um investimento com um processo desse, que vai custar mais $10 mil,
que pode, esse 10 mil dólares incluído nesse 100 mil total que você tem que gastar aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, dentro dos 100 mil o processo estaria ali dentro, você pode utilizar isso como crédito. Mas se vale a pena, por exemplo, conseguir um visto de 3 meses e depois ter que renovar, mas de qualquer forma, às vezes é a única opção que a pessoa tem. Nós já tivemos um cliente que falou assim, não importa, é o que eu tenho de opção agora, é o que eu vou fazer, eu preciso estar aí. Para entrar nos Estados Unidos. Polônia não tem limite geracional. Eu queria fazer só esse adendo, porque tem pessoas, né, que podem ser descendentes nos assistindo e não sabem que também não tem limite geracional. Itália e Polônia, enquanto os outros países da União Europeia vão ter ali limites geracionais de normalmente até 2 gerações. Tá. A cidadania portuguesa, por exemplo, a gente diz que tem essa limitação, mas na verdade não é isso, tá? Na verdade, a gente tem cidadania portuguesa sem limite geracional, desde que não se quebre a cadeia de transmissão. Entendi. Então, se o teu avô veio de Portugal e o teu pai ainda estiver vivo, fizer pro teu pai e depois pra ti, ótimo, dá pra fazer. 2 gerações a gente costuma dizer porque eu também posso pegar direto do teu avô e passar pra ti, no caso de o teu pai não poder pedir ou não tiver interesse em pedir. Só que quando a gente faz a cidadania portuguesa diretamente para o neto, sem passar pelo pai, a gente tem aí uma legislação especial que pede o vínculo com laços efetivos com Portugal. E aí fica um pouquinho mais trabalhoso de a gente comprovar, mas a boa notícia, a novidade maravilhosa, é que a lei que está tirando isso, né, tirando essa necessidade do laço efetivo, está aprovada, só não está em vigor. E nós acreditamos que em breve vai entrar em vigor, né? O presidente vai assinar. E aí os netos vão poder pedir, finalmente, as suas cidadanias sem depender ou dos pais, ou que se estão vivos e não querem fazer, ou da comprovação de laços efetivos, que muitas vezes é muito difícil. Para nós, que somos de língua portuguesa, ainda é um pouquinho mais fácil. Então, do meu lado do mundo, o que a gente tem de novidade quente é a aprovação de lei de netos para português, sem a necessidade do laço efetivo. E aqui eu citei netos, tá? Mas vamos supor, bisavô veio de Portugal, o avô faleceu, o pai está vivo. Bom, o pai é neto, fazemos para o pai, depois chegamos em você, que é bisneto, tá? E assim sucessivamente. Falando um pouquinho, Espanha, né? Que habilita para visto E2. É uma cidadania que já é bem restritiva com relação a gerações. E é de 60 meses também, o da Espanha, 5 anos de visto. É uma ótima, né, um ótimo acordo. Porém, só pode pedir a nacionalidade espanhola quem é filho de espanhol ou neto menor de 21 anos, ou então neto maior de 21 anos com um lapso temporal do nascimento desse neto. Tem uma regra específica e quem tiver vontade de saber nos procura, a gente avalia caso a caso. E ainda existe a possibilidade de o neto de português residir 1 ano na Espanha legalmente e fazer o pedido da nacionalidade. Então seria uma nacionalidade mais facilitada para esse neto que não pode pedir no Brasil via consulado. O bom de Espanha e, por exemplo, Alemanha e Portugal também é que são nacionalidades que, se pedidas no consulado, não demoram uma eternidade, claro, como a italiana, tá? Demoram, uma nacionalidade espanhola vai demorar 6 meses, tá? Uma nacionalidade alemã, 6 a 8 meses. A portuguesa não, ela é um pouco mais longa, se pedida no consulado direto no Brasil, 1 ano e meio, porque muita gente começou a pedir, porque essa lei de netos que precisava dos laços efetivos, ela é bem recente e as pessoas se animaram com ela. Agora, quando vier a próxima lei, que é mais facilitadora, o pessoal vai entrar mais gente. Inclusive, eu deixo a dica aí de quem quer aproveitar essa nova lei, de começar a preparar os seus processos. Porque assim como o Alexandre estava falando dos Estados Unidos, existe um tempo de preparação do processo. E esse tempo de preparação do processo é o tempo que nós temos para a lei entrar em vigor, tá? Vai entrar logo em vigor. E a gente tem essa questão de, no consulado português do Brasil, não ser tão rápido, mas nós aplicamos diretamente em Portugal, tá? E aí cai esse prazo, por exemplo, filhos diretos, a gente tem aprovações em 2 meses, 6 meses, mais ou menos, e netos 2 anos, 2 anos e meio. Então, fica a dica para quem é descendente de português, primeiro, avaliar a lei nova e a gente entrar com os pedidos. E segundo, também procurar profissionais qualificados e advogados, porque nós, advogados portugueses,
temos a fila preferencial em Portugal para fazer o protocolo. E aí o protocolo feito diretamente em Portugal é mais rápido do que via consulado. Às vezes custa um pouco mais, claro, né? Ter o honorário advocatício, mas é tão pouco em relação à taxa consular que pela agilidade do processo vale muito a pena e pela possibilidade de ter um profissional acompanhando esse processo do início ao fim. Porque a cidadania portuguesa também pode cair em exigência, pedir novos documentos, outras questões, e a gente está preparado para cumprir as exigências e fazer recurso. Então, é legal saber que fazer via Portugal é mais rápido, sempre. Vale a pena frisar que, à exceção de Portugal, aí, de todos esses que foram citados, a Alemanha, Espanha, Itália, eles podem ser linkados com o investimento aqui nos Estados Unidos para o visto E2, né? Aquela dobradinha, aquele gancho. Este investimento aqui, o montante é o mesmo. Mas o tempo de processamento, ele depende do consulado americano do país de residência do peticionário. Então, por exemplo, a gente está fazendo um visto E2 aqui para um sujeito que acabou de pegar a cidadania alemã lá com vocês. Se ele mora, por exemplo, na Alemanha e ele for num consulado americano lá na Alemanha, que o tempo de processamento é 3 dias, ele recebe aprovação em 3 dias. No Brasil estava variando aí em torno de 15 a 20 dias. Ou seja, um descendente de italiano que acabou de tirar a cidadania italiana com vocês lá, por exemplo, veio pra gente, fez o E2, ele protocola isso no consulado, em 15, 20 dias ele estava conseguindo a resposta e a aprovação. Bom, é muito rápido. Exato, em termos de prazos aí gerais, de 12 anos, igual você falou, não é nada. Acho que você quer finalizar. Bom, a gente está no nosso tempo, no né? Eu espero que a gente tenha sido aí esclarecedor. O tema da live era tudo sobre dupla cidadania e tudo sobre imigração. É difícil falar tudo em uma hora. Acho que a gente precisaria de muito mais horas aqui. Mas todas as novidades, pelo menos, né? Tudo de novidades. Tudo que é bem novo, tudo que é quente, como eu falei, a gente mencionou. Para mais esclarecimentos, para mais informações, né? Primeiro, curtam os nossos canais, né? Deem o like, curtam, porque a gente sempre está colocando informações e novidades. E também nos contatem para tirar as dúvidas, e acho que a gente vai responder por direct dúvidas, né, da live. Sim. Depois podemos fazer até uma outra só para responder dúvidas. Os telefones estavam todos aí na tela, passando, quer dizer, da mesma forma que nós somos os parceiros exclusivos para imigração e para assuntos aqui nos Estados Unidos, Rotuno é nossa parceira exclusiva para assuntos de cidadania europeia. Então, tanto faz se ligar para a gente, querendo saber de cidadania europeia, a gente vai transmitir, direcionar para Rotuno e vice-versa. Tem várias formas aí de acesso, tanto nas mídias sociais, e-mails, telefones. O mais importante é saber que se existe a possibilidade e existe, obviamente, a condição financeira e o consenso da família de querer fazê-lo, independente de querer mudar de onde está, vale a pena fazer um movimento desse. E esse movimento vai se repercutir para a família toda e, como a Gabriela disse, é um presente aí que dura para a eternidade. Para a eternidade. Mais do que diamante, né? É bem mais, eu acho. Eu digo que quando vão dar presente de carro, né, presente para quem passou na faculdade, os filhos não deem dupla cidadania. Exatamente. Tá bom, gente. Obrigada aí pela presença de vocês. Alexandre, obrigada por me receber. Obrigado. Adorei. Obrigado. Bom, a informação de contato está na os nossos contatos estão no vídeo. No E vocês deixem comentários se vocês querem live sobre qual assunto. Tá bom. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Nossa, 12 anos, hein? 12 anos. Uau.